Iniciar. Eu coloquei um timer Ô, aqui. Ricardo, Oi, Maria tá pedindo para o senhor aceitar ela. não tá chegando não, o convite aqui não, viu? Tá certo. Vou falar aqui com ela. Todo mundo, acho que só falta ela mesmo, porque todo mundo eu aceitei aqui de boa. Tem 19. Certo, gente? Então, ó, eu coloquei um timer aqui de 50 minutos, mais ou menos, é o tempo que vai finalizar esse link. E aí a gente vai para aquele segundo link que eu coloquei lá no grupo para vocês, para finalizar a revisão, certo? Então, todo mundo consegue me ouvir direitinho? Consegue enviar a tela compartilhada aí? Confirme para mim para a gente começar. Sim, Beleza. Então, vamos embora. Bom, pessoal, prova de vocês terça-feira. Falamos muita coisa aí de fungos, de algas, de protozoários, doenças por protozoários, Oi, mas... cara. Oi, O senhor parou de compartilhar, viu? parei de compartilhar. Oi. E aí, tá de boa? o senhor tinha colocado para compartilhar e depois parou. Essa coisa cheia de frescura, né? Vou botar o ecrã inteiro para ver. E aí? Pronto, beleza. Então, falamos muita coisa, de muita coisa, e vamos dar uma filtrada, né? O que pode aparecer não só na prova de vocês da terça-feira, mas também nas provas que vocês virão a fazer aí, SSA e por aí vai. Certo, gente? Então, essas revisões que a gente está fazendo, eu queria que vocês também aproveitassem elas para como uma revisão exatamente para essas provas, certo? Então, deixa eu só gravar aqui, começar o processo de gravação. Pronto, que pediram para gravar. Eu vou tentar gravar aqui para o pessoal que não vai poder estar. Certo? Então, eu queria que vocês aproveitassem isso das duas formas. Mas, como o foco é a prova de vocês de terça-feira, vamos lá falar o que é mais importante. Bom, gente, boa parte dessa revisão, aliás, uma pequena parte eu comecei fazendo na sala na sexta-feira, para a turma do primeiro B. Só que faltaram muitas pessoas na sexta, por causa daquela questão da gincana, né? Mas algumas coisas que eu falei lá, eu vou falar aqui para quem não estava na aula, certo? De outras turmas. Então, por exemplo, gente, uma das coisas mais importantes que os fungos vão fazer é o processo de fermentação, um processo de produção de energia. Então, esse tipo de mecanismo de processo, vocês vão ter que saber o que que o fungo está utilizando para produzir determinada coisa. Então, ele vai utilizar o quê? Primeiramente, ele vai utilizar a glicose. Está aqui, ó, C6H12O6. Se a gente estiver falando de uma fermentação alcoólica, certo? Então, leveduras, que são os únicos unicelulares, únicos fungos unicelulares, certo? Elas vão fazer muito esse tipo de processo, principalmente para a produção de cerveja. Então, se vai produzir cerveja, vai produzir álcool. Então, tá o álcool aqui, ó, a gente comentou disso em sala, certo? Vai produzir CO2, vai produzir energia, certo? Então, o que que uma questão pode pegar vocês na questão desse processo, né, de produção de energia da fermentação? Ele pode colocar os compostos errados, certo? Ele pode colocar lá um composto que a fermentação não produz. E aí vocês precisam ficar ligados nesses produtos que são formados na fermentação, certo? E lembrar, gente. Ricardo, Oi.
No grupo, Maria Fernanda e Otávio não estão entrando, viu? Não estão no grupo. Deixa eu Ou ver não aqui. estão na chamada. Otávio, eu acabei de aceitar. Só o convite de Otávio chegou para mim. Tem 21 pessoas contando comigo. Só chegou esse convite. Certo, gente? Então, vocês precisam saber o que que essa fermentação vai formar e o que é que ela vai utilizar para produzir essa energia. Mais alguém aí? Deixa eu ver. Maria, pronto. É por isso que eu peço para vocês entrar no horário, porque a gente fica parando para aceitar o pessoal que atrasou, a gente fica perdendo um pouco de tempo. Mas beleza, vamos embora. E aí, gente, uma coisa que eu comentei também com o pessoal no primeiro B, na sexta, foi essa importância dos fungos como agentes decompositores. Então, a gente comentou sobre essas questões de ectomicorrizas e endomicorrizas. Então, o que é a micorriza? É aquela associação do fungo com raízes de plantas, certo? E aí a gente até comentou que isso permitiu que as plantas ganhassem o ambiente terrestre, uma vez que a gente só tinha planta em ambiente aquático, porque se criou ali um solo útil, um solo fértil, a partir dessas micorrizas, a partir dos próprios líquens, que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Então, eles criaram um ambiente favorável para essas plantas ganharem o ambiente terrestre. Algumas questões podem trazer para vocês exatamente essa associação, certo? De como os fungos, os líquens ou as micorrizas, eles abriram espaço para os grandes vegetais se perpetuar, digamos assim, certo? Então, aquela coisa que a gente comentou, a micorriza, o fungo vai, a partir das suas hifas, certo? Trazer nutrientes e um pouco mais de água para essa planta, certo? E em contrapartida, essa planta vai produzir fotossíntese, vai dar carboidrato para o fungo, certo? Então, essa associação vocês precisam estar ligados. Pode acontecer um gráfico numa questão, trazendo essa questão da importância da micorriza, levando em consideração o crescimento desses vegetais. Então, estejam ligados aí para essa importância das micorrizas. E aí ela pode ficar do lado de fora da planta, né, do lado de fora digamos, dessa associação, a gente chamou isso de ectomicorriza, e ela pode estar mais interna, que é essa parte aqui, ó, do desenho da raiz aqui, certo? Então, quando ela consegue atingir as regiões mais internas da planta, a gente chama isso de endomicorriza. Falamos um pouquinho aqui, em termos evolutivos, né, de por que que o fungo ele é considerado um eucarionte. Então, a gente tem aqui a árvore filogenética, que mostra exatamente essa proximidade dos fungos com os animais. Então, lá naquela classificação que a gente comentou dos três reinos, dos três domínios, aliás, os fungos entram no domínio dos eucariotas, certo? Aqui bem próximos aos animais. E as duas coisas que a gente comentou que eles compartilham é quitina, em relação à sua parede celular, certo? E ao glicogênio como produto de reserva. Então, os fungos e os animais compartilham essas duas características e isso é muito importante. Pode haver, gente, uma questão que traga exatamente essas características de fungos, de animais e de plantas, e até fazer a mistura com bactérias. Então, fiquem atentos, pessoal, para a questão não confundir vocês sobre coisa que só tem bactéria, sobre coisa que só tem fungos, certo? É muito comum se confundir fungos com bactérias, porque são organismos relativamente simples que a gente tende a achar, mas o fungo ele é bastante complexo, certo? Não à toa, está próximo de animais, está próximo de plantas. Fiquem atentos ao seguinte: uma questão pode colocar para vocês que os fungos estão, sei lá, no reino dos protistas, certo?
Então, protistas é quem? Algas e protozoários, certo? Bactéria, procarionte, certo? E por aí vai. Então, fiquem atentos a essas classificações para que a questão não pegue vocês desprevenidos. Então, como característica geral, são organismos heterotróficos, certo? Não fazem fotossíntese, até por isso que a própria micorriza precisa da fotossíntese da alga, certo? Assim como o líquen, o fungo também vai precisar da fotossíntese que a alga produz. Então, fiquem atentos a isso. E é claro que eles possuem enzimas digestivas para auxiliar a nutrição, né? Uma vez que ele é heterotrófico. Ricardo, Oi. uma dúvida. Líquen faz fotossíntese? Veja, o líquen é a associação do fungo ou com uma alga ou com uma cianobactéria. Então, se for com a alga, quem faz a fotossíntese é a alga. Se for com a cianobactéria, quem faz fotossíntese é a cianobactéria. E lembrem, gente, a cianobactéria está no grupo das bactérias. Então, ela é procarionte, certo? Então, lembrem, se a questão estiver falando de líquen, o líquen é a associação, mas onde um é fungo e o outro ou é uma alga ou é uma cianobactéria. Se for cianobactéria, ela não vai estar no grupo dos protistas, ela vai estar no grupo dos procariontes, certo? Então, cuidado com essas associações aí, que a questão pode confundir vocês nesse sentido. Mas assim, Ricardo, se vier perguntando se realiza fotossíntese, por mais que seja só a parte das cianobactérias, a gente diz que sim ou que não, se for, por exemplo, uma questão de verdadeiro ou falso. Geralmente ele vai diferenciar, ele não vai falar do líquen, ele vai falar de uma parte do líquen. Sim. Então ele vai falar, ó, a cianobactéria presente no líquen faz fotossíntese. Verdadeiro. Certo? Tá certo, obrigada. Pronto, show. Beleza, gente. Então, ó, em relação à célula, muita coisa, a gente comentou disso, muita coisa semelhante à célula animal. Dificilmente uma questão vai ficar fazendo comparações, até porque, a partir do momento que você consegue diferenciar que um é eucarionte, no caso dos fungos, e o outro é procarionte, no caso das bactérias, você não vai cair mais nessas pegadinhas aí de comparação, certo? Então, lembrou de célula fúngica, lembra da célula animal, porque é muito próximo, beleza? Ô, Ricardo, Oi. aí os fungos são mais próximos dos animais do que das plantas, né? Mais próximos dos animais do que das plantas, exatamente. Por aquelas duas características que a gente comentou. O glicogênio, que também é nossa fonte de armazenamento de energia, e a quitina, que é aquele carboidrato estrutural que os artrópodes, né, os insetos, eles também carregam no seu exoesqueleto, certo? Então, essas duas características colocam os fungos próximos aos animais. Tá certo. Viu? Bom, gente, esses nomes, ó, hifas, micélio, corpo de frutificação, isso aí é mais para vocês saberem do que propriamente uma questão vai poder pedir para vocês esses nomes, certo? Se fosse para dar mais importância, eu daria mais importância a esse nome micélio. Por quê? Porque o micélio é o conjunto das hifas, né? É o emaranhado das hifas. E é óbvio que essas hifas serão as principais estruturas para a nutrição desses indivíduos, certo? Então, a gente comentou das micorrizas, ora, sem as hifas, não existe micorriza, porque é a partir das hifas que os fungos conseguem tirar o seu alimento de algum lugar, seja do solo, seja de algum hospedeiro, certo? Então, aquela coisa que a gente comentou também, a hifa de fungos mais complexos, que é aqueles grupos lá, basidiomicotas, ascomicotas, são hifas septadas. Então, elas são um pouco mais complexas. Enquanto aqueles grupos mais primitivos, né, as hifas desses fungos serão hifas cenocíticas, serão hifas ali um pouco mais simples, sem muita divisão ali do núcleo, beleza? Isso aí não é tão importante assim. Bom, uma questão pode pedir para vocês diferenciarem os tipos de reprodução. Então, a gente tem a reprodução assexuada por brotamento, que é aquela reprodução que a gente já viu em muitos outros grupos, vocês já estão carecas de saber como é que acontece.
E temos a esporulação, né, que é aquela forma rápida, simples e muito eficaz que o fungo tem de lançar os seus esporos num ambiente, numa superfície, num alimento, num solo, seja lá onde for, certo? Então, o que a gente consegue ver aqui é aquela parte do fungo com a sua hifa, aqui em amarelo, né, no bolo negro do pão, e o esporângio, ó, que é essa parte como se fosse uma estrutura que lembra uma planta, né, uma planta ali que estoura e que lança os seus esporos. O fungo não é diferente, certo? Ele tem essa estrutura aqui chamada de esporângio, que quando se enche de esporos, estrutura reprodutiva, isso vai estourar, liberar esses esporos em algum alimento, em algum solo, em algum lugar, e aí vai dar origem a outros indivíduos que vão começar a formar hifas novamente, até formar um indivíduo adulto novamente, certo? Então, essa reprodução é uma reprodução que não gera muita variabilidade, mas é extremamente eficiente e rápida por parte dos fungos. Beleza? Essa reprodução, eu até falei em sala na sexta, essa vocês precisam saber como é que funciona, certo? Ô, Ricardo, Oi. essa tem diferença, assim, por exemplo, da reprodução das hifas? Por exemplo, essa reprodução tem uma hifa específica para fazer ou pode ser aceptado a outra? Geralmente quem vai fazer é a septada, certo? Tá certo. Mas não quer dizer que a sinocítica, os fungos que tenham hifas sinocíticas não a façam. É mais incomum. Tá bom. Viu? Ó, gente, das duas reproduções sexuadas, eu até comentei isso. Essa aqui não precisa vocês decorarem essas etapas todas. Essa aqui vocês precisam saber, até porque ela é mais simples. Certo? Então, o que acontece? Basicamente, fusão de hifas. E aí eu pergunto para vocês, essas hifas são estruturas que são compatíveis entre os fungos? Precisam ser, certo? Elas precisam ser estruturas compatíveis. Então, se uma questão falar de compatibilidade de estruturas na reprodução, você já sabe que essa compatibilidade está falando das hifas. Porque não faz sentido uma hifa de um fungo, que é muito diferente de outro, reproduzir. Não vai ter compatibilidade, certo? Então, precisa ter aquela compatibilidade ali na hora de trocar material genético. Então, nós temos aqui na fusão das hifas, ó, primeiro você tem uma célula haploide, certo? E aí você tem um núcleo em cada hifa, certo? Um núcleozinho aqui, citoplasma, núcleo, material genético, em cada hifa. A partir do momento que essas hifas se fundirem, vai formar dois núcleos haploides, certo? Em uma mesma estrutura. Veja que eu tenho dois citoplasmas, dois núcleos, numa boa, certo? Quando chegar aqui, nesses dois núcleos haploides da célula dicariótica, certo? Vai ter uma meiose, certo? Então, a partir do momento que tem uma meiose, esses núcleos se fundem. Aqui na terceira imagem vocês já estão vendo os dois núcleos, que eram dois, formando um núcleo só, certo? Então, esse núcleo, essa célula aqui terceira, que a gente chama de célula diploide, ela vai ter um núcleo só, porém com material genético dos dois fungos que se fundiram, certo? Então, ele até traz aquela legendinha aqui, ó. Nessa última etapa, você tem um fungo diploide. Nessa etapa inicial, você tem um fungo haploide, né? Dois fungos haploides, na verdade. E nessa fase do meio aqui, você tem a célula dicariótica, certo? Então, lembrem, fusão de estruturas compatíveis até formar essa célula diploide aqui com o material genético dos dois fungos. Beleza? Vamos para frente. Gente, se tiverem dúvida, vão parando aí, certo? Ô, Ricardo, Diga aí. só que Maria pediu para o senhor aceitar ela de novo. Tá. Eu tô aqui, mulher. Vai. Oxi, tu mandou no grupo? Uai, Então, desculpa. bora. Maria tá aí. Vamos embora. Classificação, né? A classificação, gente, pronto. Isso aqui, vocês vão precisar saber pelo menos uma, estourando duas características para diferenciar esses grupos. Existem muitas diferenças, até porque a gente começa do mais simples e vai até o mais complexo. Mas tem diferenças que elas saltam aos olhos,
Então, por exemplo, esse primeiro grupo do Chytridiomycota é aquele grupo que vai causar a chytridiomicose. Então, veja, nenhum outro grupo causa essa doença em anfíbios, só esse grupo. Nenhum outro grupo de fungos tem flagelos associados aos fungos desse grupo, certo? Então, de cara, você já tem duas características muito fortes do grupo Chytridiomycota, certo? E é claro, Ricardo, gente, que... Oi. essa doença, ela só atinge anfíbios? Sim, é muito mais característico em anfíbios, Tá certo. viu? Ô, Ricardo, como é o nome da doença mesmo? Chytridiomicose. É só lembrar do nome do grupo, Chytridiomycota. Micose é um fungo que dá na nossa pele, por exemplo. Nosso dedo, a gente tem micose. Então, você junta os dois nomes, Chytridiomicose. Certo? E Tá bom, obrigada. eles têm flagelos, pessoal, exatamente porque é um grupo de fungos exclusivo de ambiente aquático. Isso aí já é outra diferença. Então, só rapidinho eu falei de 3 características que diferenciam esse primeiro grupo de todos os outros. Certo? Beleza. Então, rapidamente, a característica de cada um, para a gente não perder muito tempo. Esses Chytridiomycotas, apesar de serem simples, eles podem ser uni- ou pluricelulares. É aquele grupo de fungo que são os mais primitivos. Então, é óbvio que eles estão associados a uma conquista do ambiente. Assim como a gente viu em relação aos líquens e às micorrizas. Certo? Então, tá aqui a doença, a gente comentou sobre ela. Zigomicota. Lembra do zigomicota quando você lembrar daquela forma de reprodução assexuada por liberação de esporos, certo? Então, o bolor do pão é um zigomicota, beleza? Vamos para frente. Glomeromicota lembra das micorrizas, certo? Então, veja, gente, cada fungo tem ali uma coisa que é inerente, que é primordial de cada grupo. Então, glomeromicota, lembra da micorriza, certo? O ascomicota é o maior grupo de fungos, é o maior, é o mais amplo, é o que tem maior distribuição. Então, ele que vai fazer, por exemplo, aquela fusão de hifas, certo? Que a gente comentou. Então, até o Raul perguntou, mas só os fungos que têm hifas septadas que vão fazer esse tipo de reprodução? Geralmente, sim. Então, você tem aqui o grupo dos ascomicotas fazendo aquela fusão de hifas, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Fazendo aquela fusão de hifas para gerar o quê? Variabilidade genética. Então, não é à toa que esse grupo, assim como o Basidiomycota, são os mais complexos, porque eles tiveram uma forma diferente de se reproduzir, e isso, evolutivamente falando, foi fantástico para esses grupos, foi primordial. Então, lembrou do... Oi? Esse penicillium é aquele do primeiro antibiótico, não foi? Exatamente. Então, lembra lá da penicilina, quando estiver falando de ascomicota. Uma questão pode trazer para vocês, ó, por exemplo, o grupo dos basidiomycotas responsáveis por produção do primeiro antibiótico, falso. É o ascomicota que deu possibilidade do penicílio, né, que é um fungo ascomicota, está relacionado ao grupo dos ascomicotas, certo? Não aos basidiomycotas. Ô, Ricardo. É a partir desse grupo aí que tem essa fusão de hifa, né? Não tem nos anteriores, não? Não tem nos anteriores. A partir desse. Esse e o basidiomycota. Então a gente falou do queijo, né? Desse grupo dos ascomicotas, falando do sapinho, que é um tipo de infecção fúngica, né? Que inclusive está associada à Candida auris. Então vocês podem encontrar uma questão aí falando de saúde pública. Aí ele pode perguntar o fungo Candida auris que está causando, que está tendo uma letalidade em relação a alguns casos de doenças no Brasil, em hospitais, não sei o quê. É um grupo dos basidiomycotas. Não, falso. É um grupo dos ascomicotas, certo? Falamos aqui do fungo, né, do The Last of Us. Vamos embora. Certo? Então, ó, o basidiomycota, ele também faz aquela fusão de hifas.
certo? Então, os dois grupos fazem aquela fusão de hifas. Por isso, os dois grupos são os mais complexos, certo? Vamos lá. Bom, de fungo, é basicamente isso. Vale a pena falar aqui um pouquinho dos líquens, né? A gente já comentou um pouco sobre eles, mas é bom voltar a comentar. Então, líquen, gente, é aquilo que eu estava falando. Cuidado para não confundir micorriza com líquen. Micorriza, associação de raízes de plantas com fungos. Líquens, associação de fungos com algas ou cianobactérias, certo? Tanto a alga faz fotossíntese, quanto a cianobactéria. Só que alga é protista, bactéria, aliás, cianobactéria é procarionte, certo? Lembrem disso. É um tipo de mutualismo obrigatório, então um não vive sem o outro, basicamente, certo? Lembrem dessas características, ó, são organismos que suportam temperaturas extremas, locais extremos, muito frio, muito calor, um local com muita salinidade, com muita pressão. Esses caras são muito bons em sobrevivência. Ô, Ricardo. Diga aí, meu filho. São os líquens que são bioindicadores? Exatamente. Bioindicadores de poluição. Oi. Nos líquens. Não, esqueci. Olha, só são os dois últimos grupos que têm as hifas septadas, ou não, tem outro? Sim, são os dois últimos grupos que têm as hifas septadas. Aí, a associação dos líquens vai ser só com o grupo dos glomerulomicotas ou não? Os outros também? Olha, geralmente é com esse grupo dos ascomicotas aqui, ó. Então eu até coloquei, certo? Ascomicotas. Mas tem alguns indivíduos do grupo dos basidiomicotas que também conseguem se associar, certo? Com algas e com cianobactérias. As micorrízas vão ser com qual grupo, principalmente? Só não vai ter com o grupo Chytridiomycetes, que é aqueles fungos que estão na água, certo? Os outros todos fazem esse tipo de associação. Tá bom, obrigado. De poluição ambiental. A gente vai falar disso um pouquinho aqui na frente. Ó, gente. Se o líquen for a associação do fungo com a cianobactéria, ele vai ter dois processos. O micobionte e o fotobionte. Então, o mico vem de fungo. Então, se eu estiver falando de micobionte, eu estou falando da parte fúngica da associação. Se eu estiver falando de uma estrutura que é a fotobionte, eu estou falando da parte da alga ou da cianobactéria, certo? Então, qual dos dois é preponderante? Até falei isso em sala. O micobionte, ele é mais forte, certo? Ele está em maior proporção dentro da associação, certo? É como se você tivesse 70% de fungo, 70% micobionte e 30% de fotobionte, certo? Então, ele domina ali o líquen. Beleza. O senhor pode repetir, Ricardo, por favor? Posso. Ó. Quando o fungo faz a associação com a cianobactéria, ela vai ter duas porções. A porção do fungo, que a gente chama de micobionte, então lembra, mico vem de fungo, certo? Bionte vem de organismo vivo. Então, a parte micobionte, ela é preponderante, ela está em maior proporção do que a parte fotobionte, que corresponde ou à alga ou à cianobactéria. Certo? Então, micobionte está em maior proporção e o fotobionte está em menor proporção. Os dois são importantíssimos, mas o micobionte, ele é mais primordial para essa relação. Beleza? Sim, tá certo. Bom, então essa questão aqui da sucessão ecológica é a questão do líquen e da micorriza como um preparador de ambiente, a gente já comentou sobre isso. Lá no segundo ano vocês vão estudar sucessão ecológica, isso vai ficar um pouco mais claro na mente de vocês. Mas lembrem, por enquanto, que esses caras, eles permitem a vida acontecer, principalmente a vida vegetal. E se tem vida vegetal, tem vida animal, certo? Eles participam da questão da sucessão ecológica. Isso aqui não é tão importante.
Bioindicadores ambientais, certo? Lembrem disso aí. E de fungo é isso. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui. 19 minutos. Dá para a gente falar de algas. Ô, Ricardo, Diga. tem alguma micose que é importante? Tem o quê? Alguma micose que é importante saber? Ou não? Só aquela cândida. Aquela cândida lá, causada pelo ascomicota, é bom você lembrar, pelo menos. Tá certo. Mas não tem nenhuma questão assim de doença de fungo na prova, não, certo? Bom, algas. Então, gente, o que vocês vão precisar saber de algas? Bom, eu só vou estudar uma coisa de algas. O que